Amém. Boa noite. Paz de Deus esteja com essa igreja. É um privilégio poder estar aqui com os irmãos nessa oportunidade. Agradeço o convite da nossa irmã. Estou aqui nessa noite acompanhada da minha família, meu esposo Gabriel, minha filha Gabriele. Nós somos da Assembleia de Deus Central de Jardim Bom Pastor. E é muito bom poder estar aqui junto com vocês nessa noite. Deixa eu me organizar aqui. Não tem importância, depois eu pego. Irmãos, é uma honra poder retornar nessa casa. Primeiramente, para quem não sabe, há 10 anos atrás, essa casa aqui nos acolheu, que foi quando eu e minha família perdemos o nosso primeiro filho. E essa casa aqui foi uma casa que Deus abriu as portas para poder tratar a minha vida e a vida do meu esposo, junto com o pastor Cláudio, fazendo o curso de cura interior. E para mim hoje poder, depois de 10 anos, retornar a essa casa e poder ministrar para vocês, é uma bênção, é um presente. E eu me alegro por isso. Também fizemos aqui nessa casa o curso de Casados para Sempre. Então, estou bem à vontade aqui junto com os irmãos. Eu quero que os irmãos sejam impactados hoje pela presença de Deus através da palavra que vai ser ministrada. Nós vamos falar nesse momento em Apocalipse, no capítulo 3, no nosso versículo tema, verso 11. Você que pode... Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Quantos nessa noite já criaram uma expectativa? Nós temos um encontro marcado, hein? Você tem um encontro marcado com o Mestre. E logo, bem breve, ele virá. E é necessário uma preparação. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Essa noite é um momento de preparação, para que quando ele voltar, nós venhamos estar preparados. Então não tem outro motivo de vir aqui à casa do Senhor, além de pedirmos a ele: Senhor, nos ajude, fortalece a nossa vida, para que venhamos estar firmes até o grande dia, porque nós não podemos ser pegos de surpresa. Todos nós aqui temos uma promessa. E qual é a promessa? De encontrar com o noivo. Então, esse é o momento de nos prepararmos para esse grande dia. Vamos lá, Apocalipse no capítulo 3, verso 11, diz assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Pode se sentar. Nós hoje estaremos falando sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja privilegiada, porque foi reconhecida pelo próprio Cristo como uma igreja que estava no caminho certo, estava na direção certa. Uma igreja que estava se movendo em favor de uma causa, e a causa era de pregar o evangelho, de fazer a vontade do nosso Deus. E aí essa igreja Filadélfia, ela recebe esse nome por causa da sua cidade. E a sua cidade, ela é representada pelo amor. Qual amor? O amor fraternal. Um amor que não tem que dá esperando alguma coisa, mas ela simplesmente dá porque ela quer ver a outra pessoa bem, porque ela quer ver a outra pessoa feliz. E esse é o amor representado pela igreja Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja que vive fazendo o que Deus quer que seja feita. Então, essa igreja Filadélfia, ela está junto com outras 6 igrejas, em um conjunto, em uma Ásia, na Ásia Menor, é um conjunto de cidades. E ali tem 7 igrejas. As 7 igrejas são representadas na carta de Apocalipse, sendo ministrada pelo próprio Cristo, através de João. E aí, Cristo vai dando detalhe para cada igreja naquilo que ela precisa
ter cuidado, naquilo que ela precisa ter uma mudança, naquilo que ela precisa de tomar ali uma alerta. E aí, quando chega na igreja de Filadélfia, Cristo fala para ela: eu conheço você, eu conheço as suas obras, eu sei que você tem feito, eu sei que você já faz aquilo que eu propus que fosse feito. Ou seja, é uma igreja fiel, é uma igreja que cumpre com aquilo que eu desejo que seja feito, porém, você tem pouca força. E aí nós vamos começar a entender. A igreja de Filadélfia, ela é representada num território onde tinha muito terremoto. Então, era um povo fragilizado. Eles tinham tantos terremotos que eles, de medo, não construíam mais casas. Eles faziam a sua moradia em meio ao campo. Por quê? Assim, nada cairia sobre eles. Então, era uma igreja que vivia em temor constante. Constante de quê? Será que vai ser abalado a terra a esse momento? Será que é daqui a pouco? E eles tinham esse medo. Porém, essa igreja Filadélfia era uma igreja bem representada. Por quê? Porque ela ficava à beira do caminho, aonde se encontrava todos os povos ali. Por isso, ela é uma igreja, a igreja de Filadélfia, ela é uma igreja que encontra muitos povos diferenciados, porque ali é como se fosse um porto, onde pessoas vinham e saíam para comprar e para vender. Então, era uma igreja que tinha uma porta aberta. E o próprio Cristo fala em Apocalipse, no capítulo 3, dizendo para eles assim, a partir do 7. E ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas, diz que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre nenhum homem fecha, e que fecha nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Essa porta aberta era justamente esse portal aonde muitas pessoas conseguiam entrar e sair, porque era uma igreja que era bem situada. Ali era um porto de comércio, então muitas pessoas poderiam entrar pelaquela porta. E Cristo fala para aquela igreja: eu te dei uma porta aberta. Ele está falando que essa porta, essa localização que a igreja de Filadélfia tem, é um instrumento para que ela possa usar para que o nome de Cristo fosse pregado. Então, eis que eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. E essa porta aberta ninguém pode fechar. E por que Cristo fala para Filadélfia que ninguém poderia fechar? Porque as outras igrejas eram igrejas que eram regidas por pessoas pagãs, aonde o próprio Cristo, ele alerta e fala: você aceita Jezabel. Para outra ele fala: vocês vivem no meio da idolatria, vocês vivem cultuando outros deuses. Então, essas outras igrejas que serviam a uma filosofia contra aquela que a Filadélfia pregava, o que eles faziam? Discriminavam a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque eles falavam: vocês são um povo misturado, vocês não são um judeu tradicional, vocês são gentios, então vocês não têm direito de falar no nome do Messias. Porém, Cristo falou para aquela igreja: essa porta, essa oportunidade de pregar o evangelho, eu coloquei diante de vocês. Então, é uma oportunidade que o próprio Deus dá para a igreja, para que nada e ninguém possa fechar essa oportunidade. Então, aquela igreja começa a ser fortalecida por Cristo através daquela palavra. E ele começa a dizer para aquela igreja: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mantém, eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que eu amo.
De quem Cristo está falando nesse momento? Os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus. Cristo está se referindo às outras igrejas que se diziam ser maiores que a Filadélfia, que se diziam ser melhores que o povo da Filadélfia, porém seguiam a seitas satânicas, ensinamentos que iam contra a vontade do Todo-Poderoso. E aí o próprio Cristo está se revelando para a igreja de Filadélfia, falando: eu conheço as tuas obras, eu fortaleço e coloco diante de vocês uma oportunidade. E diante de vocês, aqueles que estão dizendo que são o Todo-Poderoso vão ter que vir e reconhecer que vocês foram chamados por mim, que vocês foram direcionados por mim. Então, o próprio Cristo está dizendo para aquela igreja: vocês não estão sozinhos no meio do caminho. Eles podem ser maiores do que vocês, eles podem ser até mesmo melhores que vocês, eles podem ser mais ricos do que vocês, eles podem ser judeus que se dizem melhores do que vocês, porém, o meu reconhecimento está sobre a sua vida. Era o próprio Cristo falando para aquela igreja. Que coisa maravilhosa ter uma palavra dessa direcionada para a nossa vida, vinda do Todo-Poderoso. Era tudo que eu quero ouvir, porque o próprio Deus está dizendo: vocês estão fazendo aquilo que eu me agrado, e por causa disso, vocês estão tendo a segurança de que eu estou no controle, eu estou no comando. Então, verso 10 diz assim: porque tu guardaste a palavra da minha paciência, e eu também guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. A palavra da paciência, a palavra que é pregada, que não sofre alteração por outras coisas que não são de Deus, porque uma igreja que vai encontrar com o noivo é uma igreja que não sofre modificação na sua palavra. A palavra de Deus, ela é soberana, a palavra de Deus, ela é única, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é eficaz, é a palavra de Deus que vai nos conduzir para o caminho da promessa, que é o encontro com o noivo. Então, uma igreja que é firmada na palavra é uma igreja que é inabalável. Então, Cristo está falando para aquele povo: vocês que estão permanecendo na minha palavra, vocês que estão mantendo firme aquilo que eu entreguei para vocês, então também eu guardarei vocês da hora da tentação. E aí nós podemos imaginar uma coisa aqui, que às vezes foge do nosso entendimento humano. Porque nós imaginamos assim, uma igreja que vive debaixo de uma palavra, a igreja que vive conforme aquilo, fazendo aquela vontade do Pai, aquilo que Deus quer, é uma igreja que não vai sofrer nenhum tipo de dano, não vai sofrer nenhum tipo de assolação. Porém, essa palavra vai dizer que não é que Deus iria livrar aquela igreja do momento da tentação. A tentação está aqui, vocês foram fiéis, então eu vou tirar vocês daqui. Não, não é isso. O que Deus estava garantindo para aquela igreja era: vocês são fiéis a mim, vocês estão fazendo aquilo que eu desejo, então vai vir a tentação, vai vir o dia mau, vai vir a tribulação. Eu não vou tirar vocês dela, porém vocês têm a certeza que eu estarei garantindo vocês no meio dela. Então aquela igreja era uma igreja que tinha uma palavra de vitória, aonde ela saberia que viria dias difíceis, que viria dias de tribulações,
porém ela estaria firme. Por quê? Porque a palavra garante. A palavra de Deus garante a tua vida. É a palavra de Deus que garante a tua vida. É a palavra de Deus que garante a tua vida. Pode estar tudo dando errado, mas se você tiver com a palavra de Deus, Deus irá velar sobre a sua palavra para fazer aquilo que Ele deseja. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes, ela cumpre aquilo que ela foi determinada a fazer. Então, se você vive de acordo com a palavra de Deus, pode vir vento, pode vir tribulação, pode vir perseguição, pode vir desemprego, pode vir doença, pode vir qualquer tipo de situação contrária. Se você estiver firmado na palavra de Deus, Deus vai te guardar em meio à tribulação. Deus não vai te deixar cair, Deus não vai te deixar morrer, Deus não vai te deixar fracassar, Deus vai segurar na tua mão, porque Ele é fiel. E Ele separou você para ser um povo vitorioso, para ser um povo vencedor, aquele povo que garante a vitória através da onde? Da palavra de Cristo. Por isso, uma igreja que busca a volta de Cristo é uma igreja que tem que estar lendo a Bíblia. Nós não podemos esperar uma volta de Cristo sem ler a Bíblia. Nós não podemos estar esperando o noivo voltar sem buscar a palavra. A Bíblia vai dizer em Salmos que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ou seja, ela é a certeza de que nós vamos ter um caminho seguro, porque ela vai revelar todas as coisas escondidas que iriam te fazer tropeçar e cair. Porém, a palavra vai te sustentar para que você continue de pé. Pode ter uma pedra gigantesca no meio do caminho. Se você tiver com a palavra acesa no seu coração, essa palavra vai te fazer manter firme, sem tropeçar, sem cair, sem retroceder, porque a palavra de Deus, ela vai te dar o suporte necessário para você vencer e para você alcançar o seu objetivo. Agora eu te pergunto, qual é o teu objetivo principal como igreja nessa noite? E aí eu poderia dizer, eu quero conseguir conquistar um bem, eu quero conseguir conquistar alguma coisa. E eu te pergunto nessa noite, diante de tudo que já foi feito aqui, de tudo que já foi falado, você nessa noite já se preocupou em estar fazendo aquilo que Deus quer? Como assim, Daiane? Pedindo perdão dos seus pecados, se humilhando. Mas, Daiane, eu já sou crente. Mas, Daiane, eu já sirvo a Deus. Mas, Daiane, eu já faço a vontade dEle. Eu dirijo outros departamentos. Ou eu tenho um cargo. Irmão, todos nós pecamos. Porém, nós não temos prazer nisso. E toda vez que nós pecamos, o Espírito Santo de Deus vem no nosso coração e fala, você errou, você pecou, você me deixou chateado. Você tem que reconhecer o seu erro. Então, como igreja que procura estar diante da vontade de Deus, é uma igreja que a todo momento busca um arrependimento. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, porque eu quero estar com as minhas vestes brancas, como foi louvado aqui nessa noite. Não tem como estar com veste branca cheia de pecado. Não tem como estar com a veste branca cheia de impureza. Por isso a palavra é que nos confronta. Quando nós achamos que estamos fazendo certo, mas estamos indo pelo caminho errado, porque a palavra diz que enganoso é o coração do homem, porém a palavra de Deus, ela revela tudo aquilo que a gente nem consegue entender. A palavra de Deus revela. Porque são coisas que nem veio à nossa mente ainda, nem chegou ao nosso coração. Mas já está tudo preparado pelo nosso Pai. Então tem muitas coisas para a tua vida. Tem muitas coisas ainda reservado para você. Como que você vai conseguir conquistar tudo isso?
estando firmado na palavra. Deus vai te fortalecer nessa noite. Eu vim aqui com esse propósito de dizer para você que você vai conseguir. Nós temos que criar uma expectativa nessa noite. Você vai conseguir atingir o alvo. Você vai ser uma igreja que vai chegar ao objetivo final. Qual que é o objetivo final, irmão? Encontrar com uma porta fechada? O nosso objetivo final é ser reconhecido pelo Pai e ouvir dele: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança a terra que foi preparada para você. Tem uma terra te esperando, tem algo além para a sua vida. Você não foi feito apenas para esse momento aqui. Não, Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua casa. Deus tem mais para a sua família. E como nós vamos conseguir isso? Estando firme na palavra. Aleluia. Então o noivo, ele traz para aquela igreja um ponto de destaque. Você como igreja vai ter que ser reconhecida. Uma igreja que está firmada na palavra, ela é tão poderosa que ela influencia o meio em que ela está. Uma igreja que não influencia o seu bairro, a sua família, a sua vizinhança, é uma igreja que está longe do propósito do Pai. Porque toda igreja que está próximo àquilo que Deus quer, Deus sempre honra. Deus sempre exalta. Deus sempre traz um destaque. E era esse destaque que o próprio Cristo estava falando para aquela igreja de Filadélfia. Eu vou garantir com que você seja reconhecida, porque você faz aquilo que eu desejo. Então, eis que breve venho, retém o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse texto aqui, ele mostra para a igreja, que a igreja, eu e você, nós já temos, nós não vamos ainda ganhar, nós não vamos ainda conquistar, não. A coroa já temos. A coroa já temos. Como que você fala isso? Promessa. Você foi chamado e quando você aceitou a Cristo como seu Salvador, teu nome foi cravado ali nas mãos dele, a tua coroa já está preparada. Então, qual que é o alerta que Cristo estava dando para Filadélfia? Cuidado com a coroa, porque você já tem, não deixa que ninguém tome a tua coroa. O que Cristo estava querendo dizer para aquela igreja? Vocês já têm aquilo que eu desejo, porém não deixe com que a intriga, com que o desânimo, com que a fofoca, com que a desunião, com que as lutas da vida, com que as circunstâncias adversas tome a tua coroa. Como que pode tomar a tua coroa? Te fazendo desanimar, te fazendo desistir, te fazendo olhar para trás, porque aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás, porque aquele que olha para trás já não é digno mais de quê? Do reino, não é mais digno da coroa. A coroa, meu irmão, já está na tua mão. Agora você vai desejar fazer o que com ela? A oportunidade é sua. Você vai cuidar da sua coroa ou você vai deixar com que as circunstâncias da vida roube a tua coroa? Cristo, ele já fez todo o trabalho para a igreja. Quando ele foi até aquela cruz e ele aceita morrer naquela cruz por nós, ele disse naquela cruz: já está consumado. Naquele momento, o véu que separava a igreja da santidade foi rasgado. A porta ampla foi aberta para a igreja. Então hoje eu e você
não temos mais separação do Pai. Você pode chegar diante dele a qualquer momento. Então, quando tiver quase perdendo a tua coroa, o que você deve fazer? Deus, me ajuda, não me deixa perder a minha coroa, não me deixa perder a minha salvação. O bem maior da igreja é a sua coroa, é a sua salvação, é o reconhecimento de que eu vivo para Ele e Ele vive em mim. Então há uma só carne, há um só Senhor, há um só Deus reinando em minha vida. Na vida da igreja não pode ter outro a não ser a presença do Todo-Poderoso. Por isso, se Jesus Cristo está ao céu, sentado diante do Pai, à destra do Pai, e já está ali intercedendo por nós, é porque Ele está falando: Pai, essa coroa que está na minha cabeça, ela não pertence só a mim, mas ela pertence a eles também. Quando Cristo está olhando para a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista aqui do Jardim Bom Pastor, Ele está intercedendo por você. Ou seja, você está quase fracassando, está quase desistindo, você está quase olhando para trás, está quase deixando o seu ministério, deixando a sua família, deixando tudo de lado. Então Cristo lá do céu, Ele vira para o Pai Todo-Poderoso e fala: Pai, olha para Ele. Ele mesmo começa a interceder em favor de você e da sua família, e ali Ele coloca diante do Pai as suas limitações. Então, por isso, você, igreja, ainda continua firme aqui nessa noite, porque nós não somos super-homens, não somos super-mulheres, nós somos um povo que é limitado, porém tem um Deus todo-poderoso que intercede ao Pai por nós. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui, não há outra coisa que o Pai esteja fazendo, a não ser clamar por nós. Mantém Ele firme, Pai. Mantém ela firme, Pai. Não deixe ela fracassar, não deixe ele fracassar, não deixe ela desistir, não deixe ele olhar para trás. E o próprio Cristo fica intercedendo por nós. E é por isso que nós estamos de pé aqui hoje. É por isso que nós ainda temos o direito da coroa. Porque Cristo, Ele olha para o Pai e fala: essa coroa já não é mais minha somente. Eu conquistei para todos eles. Há uma coroa conquistada para você. Há uma coroa conquistada para você. Queira o mundo ou não, queira o inferno ou não, há uma promessa para a sua vida. Você não foi gerada para um fracasso, você não foi gerado para uma derrota, você foi chamado para reinar, porque você foi conquistado na cruz do Calvário e hoje tem o direito de ser chamado filho da promessa. Qual é a promessa? Ele vai vir sem demora. Ele vai vir sem demora. E quando nós olhamos para essa promessa, nós acabamos de ver nessa noite uma ministração das 10 virgens. Essas 10 virgens estão representando a minha vida e a sua vida. E essa encenação, em Mateus no capítulo 25, a partir do verso 1, vem dizendo sobre as 10 virgens. E ali ele está mostrando sobre o comprometimento da igreja. Só vai ter o encontro com o noivo quem estiver comprometido com a palavra. Só vai ter o encontro com o noivo quem estiver preparado diante da palavra. Não é diante daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu vejo que é certo, mas é diante daquilo que a palavra me diz que é certo. A palavra está dizendo que é certo, então segue, porque vai te levar para o caminho da vitória, o caminho que você deseja. Porém, uma igreja que não tem compromisso, uma igreja que não faz o que a palavra diz, é uma igreja que já está adormecida. E, infelizmente, a palavra vai nos dizer que no mesmo ambiente,
Vai ter pessoas reunidas que estão preparadas, com as suas lamparinas acesas. Porém, vai ter também um grupo de pessoas que estarão despreparados, com as suas lamparinas apagadas. Mais uma vez, vem um poder de escolha sobre a nossa vida. Somos nós que decidimos. Eu vou preparar o azeite ou não? Eu vou preparar o azeite, simboliza a unção. E eu não digo a unção aqui para você gritar, pular. Não, eu não estou falando dessa questão de unção. Mas eu estou falando de uma igreja que vive debaixo da palavra. E a palavra diz que aquele que segue a palavra do seu interior, fluirão rios de água viva. É essa unção que faz você fluir. É essa unção que faz você ficar vivo diante dele. É essa unção que não pode ser apagada da nossa vida. Então, nessa noite, como igreja, tem algo fluindo dentro de você? Ou você já está ansioso para que dê o horário e você vai embora fazer outras coisas? Mas eu já quero ir embora, amém. Mas antes, se conserte com ele. Antes, fala, Senhor, eu preciso ainda de mudar algo dentro de mim. E o que o próprio Cristo deixa para a sua igreja, que é o mais importante para nós, sabe o que é? A presença do Espírito Santo. Quando ele sobe, ele deixa para os discípulos: eu vou subir, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eis que eu vou preparar vou mandar que é chamado Consolador, o Espírito Santo, e ele habitará em vós. É o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. É ele que convence quando nós estamos errados. Então, quem nós não podemos deixar sair da nossa vida em nenhum momento, irmãos? O Espírito Santo. Porque quando ele se afasta de nós, nós não temos mais o sinal de alerta, aonde aponta para nós que nós devemos nos reconciliar com Cristo. Então, hoje, pode faltar tudo na sua vida, só não deixa faltar o Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo é aquela lamparina acesa que representou aqui nessa noite através das 10 virgens. Quando o Espírito Santo está aceso no seu coração, você não erra o caminho. Quando ele está aceso no seu coração, você não tira o foco daquilo que Deus quer para a sua vida, porque ele começa a te direcionar. Lucas, no capítulo 15, verso 8, vai falar mais uma vez sobre uma noiva que é compromissada, é a parábola das 10 dracmas. E essa noiva, essa mulher, ela recebe um compromisso. Qual que é o compromisso? Como que você sabe que ela é compromissada? Aquela dracma, aquele cordão, aquela coroa, porque era um sinal de beleza. Aquilo dali representava o compromisso de um noivo com a noiva. Então, todo homem que queria se relacionar com a mulher, ele dava um colar para ela, e aquele colar significava: eu estou fazendo uma aliança com você. Então, aquela mulher que está representada nessa parábola, ela é uma mulher compromissada. Ela tem uma promessa na vida dela. Qual era a promessa? Que ela iria se casar. Por quê? Porque ela tinha um noivo. Então, aquele colar era dado para o noivo, e eu trouxe aqui nessa noite, claro que não é desse jeito, mas só para nós entendermos um pouco. Era um colar que representava ali uma aliança. Quando o noivo entregava para aquela noiva, ele estava falando para ela: eu vou retornar e vou assumir um compromisso de casamento com você. A partir daquele momento, aquela mulher já não era mais uma mulher solteira.
ela já era uma mulher compromissada. Uma mulher que perdia, ou uma mulher que não ligava para a sua dracma, era uma mulher que estava dizendo: eu não quero mais um compromisso com você. Eu não quero mais estar aliançada com você. Então era super importante que aquela mulher ali tivesse com as 10 dracmas. Ela não podia perder nenhuma dracma. Porque se ela perdesse alguma dracma, logo ela estaria desatando aquela aliança que foi feita. Então aquela mulher começou a usar aquela dracma. E quando ela começou a usar aquela dracma, ela começou a desgastar. E ela não viu. E acabou que um elo daquela dracma, em algum momento, se perdeu. E aquele colar já não estava mais tendo como ser utilizado, porque o elo havia sido quebrado. Então aquela mulher, automaticamente, ela percebe que o elo tinha sido quebrado. E a Bíblia vai dizer que ela começa a varrer a sua casa, a procurar. Então ela acende quem mais uma vez? Ela acende a lamparina, ela acende o Espírito dentro dela. E o Espírito começou a dizer, porque cada dracma dessa daqui representa um valor que a igreja tem. Então, ela começa a procurar aquele valor que foi perdido. Talvez como igreja, muitas das vezes, nós temos 9 valores, mas não temos mais os 10. E às vezes, como igreja, nós achamos que os 9 está suficiente. Sendo que vocês estão vendo aqui nessa noite, que os 9 já não são mais suficientes. Ah, mas eu já canto, mas eu já prego, mas eu já danço, mas eu já toco. Mas se o elo tiver quebrado, nada disso mais é suficiente. Daiane, como que você me prova isso? Nós acabamos de ver. Nos últimos dias, quando vier o noivo. Então, muitos irão dizer, mas Senhor, em teu nome eu preguei, eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônios. E o próprio Cristo vai dizer, eu não conheço. Por que Cristo vai dizer que não conhece se ele criou todas as pessoas? Ele não conhece porque a aliança foi quebrada. Cristo, ele tem compromisso com a igreja que tem compromisso com ele. Uma igreja que não tem compromisso com ele é uma igreja que não tem valor. Já não serve mais para nada. Se eu não colocar de volta essa dracma aqui e não fechar esse elo, eu não vou conseguir mais usar esse colar. De nada mais vai servir. Então é uma função minha. Eu sou a dona. Eu recebi a aliança. Eu tenho que tomar conta dessa aliança. É uma função minha. Tomar conta do compromisso meu com Deus. É função da igreja. Se preparar, jejuar, orar, buscar a face do Senhor. E então, a promessa vem. Aquele que vencer, eu farei a coluna no templo do meu Deus. E ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Está lá em Apocalipse, esse texto que eu li, Apocalipse 3:12. Por que Cristo dá essa promessa para a igreja de Filadélfia? Como eu disse no início, a igreja de Filadélfia ela é situada num lugar que é perigoso, um lugar que vive sendo amedrontado pelos terremotos. Então é uma igreja que é firme na palavra, porém é uma igreja que vive assombrada por quê?
por aquilo que o cerca. Porém, quando Cristo vai dizer para aquela igreja, Cristo está tratando aquela igreja, dizendo: eu vou colocar vocês como coluna. E eu quero que os irmãos pensem comigo. Qual é o lugar mais seguro da construção? É a coluna. Então, quando Cristo fala para aquela igreja: eu vou colocar vocês como coluna, sabe o que Cristo estava dizendo para aquela igreja? Eu vou colocar vocês num lugar seguro, onde vocês nunca mais terão medo, aonde nunca mais vocês vão ser amedrontados, aonde nunca mais vocês vão ter pavores, aonde nunca mais vocês vão ter assolações. Sabe o que Cristo está dizendo para nós nessa noite? Quando nós confiamos nele, nós temos a certeza de que vamos nos manter de pé e nada mais vai nos amedrontar, nada mais vai nos fazer temer, porque passamos a ser coluna do templo do Senhor. Nós estamos firmados nele. E aí, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós estamos aqui nessa noite. E esse encontro foi marcado aqui nessa noite. Foi para que eu e você tivéssemos mais uma chance de poder dar ouvidos àquilo que o Espírito está falando nessa noite. Deus não criou você para que você se perdesse. O propósito de Deus não é te fazer sofrer, não é te fazer fracassar, não é se vingar dos seus erros. Não, o propósito de Deus é de que você reconheça Ele como seu Pai, porque o maior desejo de Deus é te chamar de filho, sendo que Deus, Ele tem uma promessa. Eis que eu venho sem demora para uma igreja que reconhece a soberania de Deus em todos os momentos da sua vida. Você vai se entregar a Ele. Mas, Daiane, eu já aceitei Jesus. Deixa eu te falar mais uma coisa. A gente aceita Jesus todos os dias. Por que, Daiane, todos os dias a gente aceita Jesus? Porque todos os dias nós devemos renunciar a alguma coisa. Então, quando nós temos vontade de fazer algo errado e nós não fazemos, nós estamos aceitando a Jesus naquele momento. Quando nós temos o desejo de fazer algo que a carne quer, mas nós recusamos, nós estamos aceitando a Jesus naquele momento. Então, aceitar Jesus é um ato diário. Eu quero Jesus na minha vida. Essa é uma semana que eu quero que os irmãos saiam daqui nessa noite com a palavra que encoraja. Eu não vou recuar. Eu não vou desistir. Eu não vou fracassar. Por quê? Porque eu tenho uma coroa. E essa coroa já está na minha mão. Ela já é minha e eu vou cuidar dela. Cuide hoje do que você tem mais precioso, que é a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Que Deus te abençoe, que seja uma semana repleta de bênção, que você saia daqui nessa noite, cheio da presença de Deus, com as suas lamparinas acesas. E não fique esperando como aquelas virgens que eram insensatas, achando, mas isso é para muito tempo, ainda falta muito tempo. Não. Isso é para ser vivido hoje. Isso que foi falado aqui é para ser vivido agora. Nós não podemos deixar as nossas dracmas perdidas. Por isso, nessa noite, eu convido a você a imaginar aquilo que está faltando na sua vida. Senhor, eu te sigo há tanto tempo, mas eu ainda preciso ser transformado em algo. Eu preciso ser mudado em algo. Ou se você acha que já não precisa mais mudar nada na sua vida, então peça a Deus aí, Senhor, me segura, me faça ficar firme, não deixe o meu pé tropeçar. Por quê? Porque tem uma promessa sobre a sua vida. O noivo vai vir e ele diz que é sem demora. Por isso, guarda a coroa que você tem, para que ninguém tire ela de você, tá bom?
Um grande abraço, que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez, Michele, pelo convite. Amém?